Olá, irmãos, graça e paz seja convosco. Rapaz, ontem não deu para gravar o vídeo do canal e eu fui muito corrido. Eu estava quase sem poder fazer o de hoje também. E a gente, uma atividade em cima da outra, e vocês sabem que eu trabalho com água mineral, inclusive estou até com a farda aqui do trabalho, e eu me preocupo com o excesso de trabalho e é peso que a gente pega, né? E é muito cansativo. Mas eu não gosto de deixar a lição em branco, não gosto de deixar de estudar a lição a ponto de passar para vocês. Embora eu estude todos os dias, o tempo para fazer isso dedica uma certa importância a fazer uma pesquisa mais aprofundada. E aqui, irmãos, a lição de terça, vou fazer terça e quarta, tá bom? Terça fala, comece com as necessidades pessoais. Essa frase tem a ver com o contexto retribuindo. E esse texto, esse contexto retribuindo, que é o tema da semana, me fez refletir um pouco sobre essa imagem aqui. Você está vendo uma pessoa idosa ali demonstrando que ela estava planejando uma parte primeira para a formação dos seus filhos, para o crescimento do seu filho, aqui, e a outra para a igreja. E ele está ali no meio. Ele não está doente, ele está em sã consciência, como se ele tivesse feito agora um documento ou algum tipo de, como é que eu posso dizer, agora deu um branco, rapaz, testamento que pudesse dizer para quem ou para onde vai os seus bens. E aí tem uma parte para a formação e o crescimento do filho e em seguida para a igreja. E aqui quando fala assim, comece com as necessidades pessoais, essa de fato é a verdade. Vocês sabem, irmãos, que naquela época os bens consistiam em animais ou em peças preciosas, ouro, prata ou bronze. Mas de maneira específica, os animais. Eles concediam não só lã para fazer roupa, mas de forma especial também o seu leite, a sua carne. Então eram animais que serviam para a manutenção. E quanto mais animais se tinham, mais sua riqueza ela era grande. Lembre-se de que quando Jó e Abraão são nominados pela riqueza que eles têm, eles são classificados pelos animais que eles possuem e também por terras. E aqui a necessidade que se tem é, se você tem algo que é demasiadamente grande, acima da sua necessidade particular, então você vai distribuir aquilo especificamente para os seus e também dar uma parte como devolução, aquilo que eu falei para vocês antes de ontem, né? Nada trazemos quando viemos a este mundo e nada levaremos para lá. O que quer que seja que a gente venha construir, que a gente venha desenvolver, é unicamente para a honra e glória de Deus, porque foi Ele que nos deu. E aqui as necessidades primeiras, ou as pessoais, são aquelas que têm a ver com as necessidades da família, mas não se esquecendo de devolver também uma parte aquilo que nos foi dado. Deus nos deu tudo, saúde, proteção, desenvolvimento, inteligência, e agora reconhecendo, antes de fato de virmos à morte, se você tiver a possibilidade de fazer esse planejamento, planeje isso aqui, Senhor, é para a tua causa, que a tua obra avance, eu vou descansar, mas a tua obra, com os recursos que me deste, irá continuar. A lição de quarta-feira, irmãos, tem a ver com caridade no leito de morte. Aqui tem textos que são extremamente interessantes. Eu quero ler para vocês aqui o texto de Timóteo, capítulo 6, e o verso 17. Na Bíblia, a tradução na nova versão King James, atualizada, diz assim: ordena que os que são ricos no presente mundo que não sejam orgulhosos, nem depositem a esperança na incerteza das riquezas em Deus, que nos concede generosamente tudo o que precisamos para vivermos satisfeitos. Aqui está fazendo menção ao rico que é orgulhoso, que é prepotente, que é arrogante. E parecido, semelhantemente a esse texto, olha o que Paulo fala também, né? Paulo aqui falou para Timóteo, e agora a gente vai ver o que ele escreveu na sua carta aos Coríntios, no capítulo 4 e o verso 18. O texto diz assim: sendo assim, fixamos nossos olhos naquilo que se pode enxergar, não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos, pois os visíveis são temporais, aos passos que aqueles que não se veem são eternos. Mais adiante, Paulo chegou a escrever também, né, no capítulo 5 e o verso 7, andamos por fé e não por vista. Tenha fé no que vai vir e não se conforme com aquilo que está em suas mãos no tocante a. Isso aqui para mim está ótimo, mas Deus tem algo melhor.
E o melhor é a eternidade. O melhor é o que vem depois. Mais adiante, irmãos, o sábio Salomão escreveu aqui pelo menos 2 vezes. Provérbios capítulo 30. Provérbios 30. E agora eu vou ler na nova versão transformadora. Tá? Os 2 textos aqui do Antigo Testamento, eu vou ler nessa versão aqui. Provérbios capítulo 30 e o verso 8, o texto diz assim. Caiu uma caixa. Olha só, perdão por isso. Primeiro, ajuda-me a ficar longe da falsidade e da mentira. Segundo, não me deis nem pobreza nem riqueza, dá-me apenas o que for necessário. E aqui eu quero concluir, embora eu vá ler o texto de Eclesiastes 5, verso 10, e o texto de Eclesiastes 5, verso 10 diz assim, ó, quem ama o dinheiro nunca terá o suficiente, quem ama a riqueza nunca se satisfará com o que ganha. Não faz sentido viver desse modo. Agora deixa eu falar aqui sobre esse texto de Provérbios 30 e o verso 8. Quando ele chega a dizer assim, me livra da falsidade e da mentira. Irmãos, quantas vezes se consegue benefícios através de mentira e de falsidade? Hipocrisia, sabe? Em mesclar uma verdade para poder ter ganho. E em seguida ele fala assim, não me dê nem pobreza nem riqueza, mas aquele que é suficiente. Muitas pessoas, irmãos, correm atrás da riqueza. Aqui Salomão chega a descrever assim, ó, quem ama o dinheiro nunca terá o suficiente. Quem ama a riqueza nunca se satisfará com o que ganha. E fica aquele ciclo vicioso. Aquele ciclo que parece que não vai ter fim. Deixa eu ajeitar aqui a câmera, que está um pouco distante. Que não vai ter fim. Então, assim, é uma busca incessante. E que parece que, na verdade, aquilo não mais terá um êxito que deveria ter. É lamentável, sabe? Que é o que acontece hoje. Se corre atrás de dinheiro. E depois de muita dedicação, muita esmiuçação, você se esmiuça, se esguela. E quando consegue aquilo, que na verdade não é o suficiente, porque a pessoa não consegue se bastar, ela agora fica sem a saúde. E o que recorreu para alcançar aquela saúde, aquela riqueza, é utilizado para comprar remédio, para fazer tratamento psicológico. Aí eu pergunto, qual a importância dessas coisas? Seria bom se nós corrêssemos por algo e com consciência soubéssemos administrar. O problema é que em meio a isso aí começa a mentira, começa a fraudulência, começa o engano e as coisas se desandam, porque a busca incessante pela riqueza não é uma riqueza segundo Deus. E agora deixa eu ler para vocês esse texto de Ellen White aqui, ó. Vi que muitos sonegam a causa de Deus enquanto estão vivos, acalmando a consciência com a ideia de que estão caridosos na morte, de que serão caridosos na morte. Dificilmente ousam exercer fé e confiança em Deus para dar qualquer coisa enquanto vivem. Mas essa caridade no leito de morte não é o que Cristo exige de seus seguidores. Ela não pode desculpar o egoísmo da vida deles, os que se apegam às suas propriedades até o último momento, entregam-nas à morte, em vez de fazê-los para a causa de Deus. Os prejuízos ocorrem continuamente. Bancos vão à falência e as propriedades vão sendo perdidas de muitas maneiras. Muitos se propõem a fazer algo, mas adiam o assunto. Preste atenção. E Satanás entra em ação para que de modo algum os meios sejam postos no tesouro. Perdem-se antes de voltar para Deus. E Satanás se alegra com isso. Testemunho para a Igreja, volume 5, página 130. Isso aqui é muito forte, irmãos. É necessário que haja, na verdade, uma programação nossa para com Deus, Senhor, e até para nossos filhos. Filho, olha, se papai acontecer isso subitamente, por favor, isso aqui é seu, mas essa parte aqui, deposite nos cofres da organização da igreja, para que a obra de Deus continue avançando e que eu seja honrado diante de Deus, mesmo em face da morte, porque você dará continuidade à obra que foi iniciada. Deus é o abençoador de tudo e eu não posso esquecer disso de maneira alguma. Fazendo dessa maneira, planejando direitinho, ninguém está querendo planejar a morte, mas está planejando para com que aquilo que Deus lhe ajudou a adquirir seja de fato distribuído da melhor forma possível. Vamos orar? Querido Pai Celestial, dá-nos a Tua bênção e a Tua direção e nos ajuda a sabermos administrar tudo que o Senhor coloca em nossas mãos. Perdoa nossos pecados e nos faz levar esse assunto com seriedade, em nome de Jesus. Amém.
Deus te abençoe e até nosso próximo estudo. Até logo.